Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui conversar um pouquinho com vocês. Eu quero também aqui basear essa nossa conversa aqui na palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela é a nossa cerne principal, ela é o pilar, é o pilar principal aqui desse canal. Procuro sempre estar falando alicerçado na palavra. Eu quero aqui conversar com vocês. Isso aqui não é uma palavra revelada, mas é uma conversa no qual eu tenho obtido muitas observações e eu creio que vocês irão entender aquilo que eu irei conversar com todos vocês aqui no vídeo. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Irmãs, a palavra do Senhor aqui, em Mateus capítulo 5, a Bíblia vai dizer assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Eu vou repetir, mas eu vou repetir para ficar assim muito bem gravado. Dizem por aí que a repetição é mãe do aprendizado, né? Deixa eu ver aqui meu cabelo. Dizem por aí que a repetição ela é mãe do aprendizado. Mas eu quero aqui nesse vídeo repetir esse texto para ficar bem gravado na tábua do seu coração e da sua mente. Ó, vendo Jesus as multidões, ele viu uma multidão, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Olha o versículo 2. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Esse capítulo de número 5 de Mateus, ele tem por título o Sermão do Monte, ou em outras Bíblias, o Sermão da Montanha. Se observa que Jesus, após passar pela tentação, que é o Mateus capítulo 4, antes do exercício do seu ministério, ele vai passar ali por aquela tentação naquele deserto, vai ser tentado pelo diabo e ali ele resistiu, né? Ele resistiu e os anjos vieram e serviram. Pontuou. Isso aqui não é uma pregação, isso aqui é uma conversa, né? Mas eu quero aqui conversar com vocês que aí ele entra no capítulo 5. Esse capítulo 5, amada igreja, é um capítulo onde ele vai começar a pregar, ele vai começar a ensinar, como eu li aqui. Alguns estudiosos e comentaristas vão dizer que esse sermão, esse ensino, demorou aproximadamente uns 3 dias ou até mais. Era uma multidão. Ele sobe e, detalhe, não tinha microfone. Não existia, irmãs, esse aparato no qual hoje existe, né? Hoje carro de som, né? Maravilhoso, né? Carro de som. Você pega o microfone, louve, prega, todo mundo ouve, irmãs, coisa linda isso. Ou então a caixa de som, você prega na praça, louva, faz apelo. E, irmãs, uma benção, mas nessa época não tinha isso. Não tinha isso.
Alguns comentaristas vão dizer que isso aqui durou dias. Eu gostaria de ressaltar aqui, para você que está aí me assistindo do outro lado, que Jesus começou o seu ministério não foi pelos milagres, não foi pelos sinais, prodígios e maravilhas. Não. Ele começou o seu ministério pelo ensino da palavra, porque ele é a própria palavra. Ele é a própria palavra. E começou a ensiná-los. Eu li aqui. E ele passou a ensiná-los dizendo: irmãs, esse sermão é lindo, né? Esse sermão é lindo. É de uma profundidade, de uma riqueza. Eu quero te encorajar que a você meditar depois desse sermão. Ele começa, mas eu quero me ater a esse versículo 2. E passou a ensiná-los dizendo. Aí ele começa: bem-aventurado, felizes, né? E outra coisa, irmãs, para cumprir esse sermão aqui, exige um alto nível de espiritualidade no qual muitos de nós seríamos ou estamos sendo reprovados. Eu vou abrir um parênteses aqui. Por quê? Tem uma parte que ele fala assim: abençoai aqueles que vos maldizem. Olha só, eu só estou citando uma coisa aqui. Abençoai os que vos maldizem. Oreis, né? Ele fala: oreis por aqueles que vos perseguem. E aí ele vai, irmãs. Ele vai falando. Ele vai falando. Irmãs, é algo muito maravilhoso. Aqui ele vai falar sobre ansiedade. Depois você lê, você medita. Fala do adultério, fala da vingança. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita. Irmãs, porém eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Irmãs, e ele ainda puxa ainda um pouco mais. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Ó, irmãs, não fazem os publicanos também o mesmo? Mas ele fala de uma profundidade que a nossa mentalidade, os nossos pensamentos, devido à natureza caída, não consegue atingir. Você consegue um pouco entender o alinhamento com esse capítulo 5, 6 e 7, porque ele é longo. Através de jejum, oração, para fazer valer cumprir isso daqui, irmãs. E ele é tão profundo, ele é tão profundo, tão profundo, tão profundo, que ele dá um salto, e eu vou utilizar essa palavra aqui propositalmente. Ele dá um salto quântico no futuro, ele salta as eras e ele vai lá na frente. Como que é isso? Ele vai lá na frente e ele fala: não andeis ansiosos. Como que essa ansiedade aí? Tem fármacos. Houve-se a necessidade da indústria farmacêutica produzir fármacos, medicações ansiolíticas, que tem crescido, faturado milhões. Como que Jesus vai dar um salto quântico lá na frente? Ele vai falar: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas eu vou voltar aqui para a origem, senão eu vou falar aqui sobre
Eu não fiz roteiro, não fiz nada, mas isso aqui é uma conversa entre eu e você aqui. Só eu e você. Quando ele fala assim, passou a ensiná-los, irmãs, uma das principais bases do ministério de Jesus era o ensino. Ele ensinava. Dos pilares principais, um dos pilares principais do ministério de Jesus era o ensino. Jesus, ele não veio somente para fazer milagres, embora ele fizesse. Porque milagres até os profetas do Antigo Testamento fizeram. Dar vista aos cegos, morto ressuscitar. Teve um morto lá que jogaram lá na cova lá de Eliseu, morto lá ressuscitou. Mas ele fazia os milagres, os prodígios, porque as pessoas iam até ele em estado de sofrimento. E para aliviar e mudar a vida, a sorte dessas pessoas, ele realizou e realizava e realiza ainda hoje os milagres. Viu, irmãs? Por que eu tô falando isso? Porque, irmãs, o maior milagre, eu acho que ninguém vai assistir esse vídeo, Jesus. Mas eu tô falando assim mesmo. E eu vou citar aqui alguns exemplos. Um dos maiores milagres, irmãs, nosso, é uma mudança de mentalidade, porque tudo começa aqui, ó. Aqui. Mas, Raquel, como que eu mudo a minha mentalidade? Lendo a palavra de Deus, lendo livros, lendo a vida de pessoas que Deus usou tremendamente, que Deus usa tremendamente. Lê biografias, lê primeiramente a palavra de Deus, tá? Para ter luz na sua alma e no seu espírito. Tenha um devocional, leia a palavra de Deus. E mudando a mentalidade, como mudar a mentalidade? Primeiro, lendo a palavra. Segundo, orando e pedindo a Deus uma mudança de mentalidade. Terceiro, ler livros que Deus lhe direcionar. Por exemplo, eu tô com um livro aqui que Deus está mandando eu ler. E já tem um tempo. Eu vou até falar o nome dele aqui. Eu já li a história dele, a biografia. Mas eu tô com esse homem, né, dentro de mim, eu já pesquisei, né, eu preciso comprar o livro dele. Eu tinha o Heróis da Fé, até recomendo que vocês leiam, né, os Heróis da Fé, é o nome do livro do Orlando Boy, eu recomendo. Ele faz um apanhado geral de todos os avivalistas do passado. Mas uma pessoa que eu tenho sentido desejo de ler o livro dele é o Leonardo Ravenhill, que foi um avivalista, né, e eu preciso ler, voltar a ler. Não só ele, como eu não sei onde foi parar esse livro, o Heróis da Fé. Eu creio que eu tenha dado para alguém, porque eu não empresto, mas eu dou. Mas o que acontece? Por que a leitura muda? Porque a nossa mente é como se fosse um hardware do computador. Irmãs, se você muda a mente, você muda tudo. Independente do lugar onde você esteja. Se você muda a mente, se você muda a programação, você muda tudo, você muda o seu mundo, você muda a sua vida. Aí agora eu vou entrar onde eu queria. Eu precisei fazer toda essa introdução para eu chegar aqui para vocês entenderem. Observa-se que muitas coisas, irmãs, dão errada na nossa vida por falta, às vezes, de instruções. Por não buscar essas instruções. A própria palavra vai dizer: o meu povo será destruído por falta de conhecimento. Esse conhecimento é o próprio conhecimento da palavra de Deus
e o conhecimento e o funcionamento das coisas, irmãs. E aí o que que acontece? Há fracassos nos relacionamentos de ambas as partes, né? Por negligência de ambas as partes. Há um fracasso na vida financeira, na vida espiritual, por falta de conhecimento. Você sabia que um casamento, para isso as igrejas, né, existem lá o casados para sempre, mas a pessoa também tem que querer, mas entender a mente masculina e o homem entender a mente feminina. São duas dinâmicas totalmente diferenciadas. Como agradar, como, né, tá ali, como realmente trazer o Senhor para aquela relação. Essa questão do respeito, do cuidado. Mas capacitações na área profissional, mães entender como que funciona, como é que é. Peraí, deixa eu aprender isso aqui, mães. Por que eu estou falando isso? O inimigo, ele atua na ignorância. As coisas e muitas coisas não funcionam na nossa vida, não é pelos nossos achismos. Muitas das vezes dá errado, 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 dá errado. Aí você senta, peraí, eu vou aprender isso aqui. Não, o que tá errando aqui? O que tá dando errado aqui? Vamos entender aqui. Eu tenho um canal de uma senhora, ela é uma senhora, ela já deve ter quase uns 70 anos. E o canal dela é um canal assim, bem grande, mas bem grande. E ela, um dia ela estava falando que o primeiro canal dela fracassou, deu errado. Acho que o tema ou o nicho que ela havia escolhido. E aí ela acabou com aquele canal e abriu esse outro canal e o canal tá lá em cima. Mas porque ela teve a humildade, outra coisa, irmãs, a humildade de entender como que aquilo funciona. Vamos para a palavra de Deus? A Bíblia vai dizer que Moisés vai mandar os espias vão lá para olhar a terra prometida. Eram 12. 10 voltaram com relatório negativo, 2 positivos. 10 vão voltar, éramos como os nossos próprios olhos, como gafanhotos. Olha a mentalidade deles, irmãs. E olha, irmãs, a mentalidade. Como tudo começa aqui. Éramos como os nossos próprios olhos, como gafanhotos. Você já deve ter lido isso. Aí Josué e Caleb, não, eia, subamos e possuamos a terra. Olha, irmãs. Então Jesus, ele teve a preocupação de começar o seu ministério ensinando por conta da mentalidade do povo. A mentalidade. A mentalidade. Muitas das vezes nós estamos livres, mas estamos cativos de pensamentos, de crenças limitantes que foram colocadas. E eu vou falar, irmãs, isso aprisiona na alma. Isso aí, irmãs, aprisiona na alma. São crenças que são colocadas, são crenças que são postas, são crenças que são colocadas, irmãs, que aquilo fica anos ali, anos. O diretor tá aqui, irmãs, anos.
E a pessoa fica ali, ó, presa naqueles pensamentos, naquelas crenças. E o pior, irmãs, sem saber. Sem saber. Sem saber. Porque no mundo dela, no mundo dele, aquilo é normal, natural. Eu vou falar aqui pra você que tá aqui. Viu, minha irmã? Vou falar aqui algo aqui pra você. Eu precisei orar muito e jejuar também, para o Espírito Santo me mostrar e revelar por que determinadas situações não estavam fluindo. Olha lá. Não estavam fluindo. Ou porque eu agia de determinado modo, ou tinha determinadas maneiras, e o próprio Espírito Santo, lindo e maravilhoso, Raquel, por causa disso, 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 disso. Porque na sua infância, irmãs, porque padrão. Então Jesus aqui, ele fala, ele passou a ensiná-los. E quando essa libertação aqui, ó, que você começa a entender e buscar o conhecimento, o funcionamento das coisas, irmãs, independe do lugar ou do ambiente onde você esteja. O apóstolo Paulo, ele vai escrever a carta aos Filipenses. Ele estava preso em Roma, mas a mente dele não estava cativa. A mente dele estava livre, estava liberta. Estava liberta a mente dele. E esse aqui é o pilar principal, mas eu falei tanta coisa, mas eu quero falar sobre aqui um ponto que mexeu assim muito comigo em um livro que eu li. Esse livro não é cristão, tá, irmãs? Eu vou deixar inclusive o link aqui desse livro aqui. Eu me recordo que bem no início da minha conversão eu tinha muito preconceito, inclusive com livros não cristãos, e ao longo dos anos Deus foi trabalhando isso em mim, né? Foi trabalhando isso em mim. E, irmãs, mas eu li um livro que o título do livro ele assusta, mas por curiosidade eu adquiri e comprei. E eu quero aqui falar sobre esse livro para vocês. Eu precisei falar tudo isso para falar isso aqui para vocês. Eu comprei esse livro, que é o livro Mais Esperto que o Diabo. Não é um livro cristão. Mas pelo título, irmãs, a curiosidade do livro, eu resolvi adquirir, e 2 pontos principais me chamaram a atenção naquele livro, que quem sabe um dia, né, eu leio aqui alguns tópicos daquele livro, aqui, comente. Mas 2 coisas principais me chamaram muita atenção naquele livro, e eu quero aqui falar para vocês. O autor, que é o Napoleon Hill, ele vai escrever, ele vai relatar lá uma pessoa, e essa pessoa já tem alguns anos, viu? Os 3 anos que eu li. 2 livros me impactaram muito não cristãos, tá? Um é esse, Mais Esperto que o Diabo, e o segundo livro, que é O Ego é o Seu Inimigo. Depois eu vou até ver se eu deixo aqui também o link aqui embaixo, se você quiser. O Ego é o Seu Inimigo.
Porque muitas das vezes nós achamos que o inimigo é o outro, mas na verdade muitas das vezes o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Às vezes nem é o diabo, o Satanás, porque a Bíblia diz que contra o inimigo, né? Contra a porta da igreja, o inferno não prevaleceria, né? Então, muitas das vezes, o nosso próprio inimigo somos nós mesmos que ficamos dando desculpas para tudo, procrastinando tudo, tendo ego, vaidade, queremos achar ser melhor mais do que os outros. Então, esse livro fala sobre isso, o ego é o seu inimigo. Mas eu não quero falar sobre esse livro, eu quero falar sobre esse, mais esperto que o diabo, que tiveram ali 2 pontos que me chamaram a atenção. Primeiro ponto, o autor lá, a pessoa entrevistando o diabo, o inimigo, ele vai fazer uma entrevista lá com o inimigo. E 2 coisas que o inimigo ele fala ali naquele livro, irmãs, e que é uma verdade. É uma verdade. Primeira coisa que ele vai falar ali, ele entrevistando o inimigo, ele fala assim, como que você consegue destruir uma vida ou a vida de uma pessoa? É mais ou menos assim. E ali ele pergunta, né? Para o próprio inimigo, como que você consegue destruir a vida de uma pessoa? E aí o diabo lá, né? O inimigo, ele fala assim, eu consigo destruir a vida de uma pessoa pela mente. Olha, irmãs, olha só, pela mente, na mentalidade. Aí o autor lá, a pessoa que está entrevistando, mas como assim? Porque é a mente que comanda tudo. Se eu entrar na mente, eu acabo com tudo. Esse processo é gradativo, é lento, eu consigo dominar todas as áreas. Ele falando, e é verdade. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor, lá em Efésios 6, o revestimento da armadura, principalmente o capacete da salvação, porque o inimigo ele lança dardos, pessimismo, pensamentos de autocrítica, de autopiedade, autocomiseração, que não vai dar certo. E o inimigo lá falando lá. Não, isso aí sou eu que estou acrescentando. A única coisa que o inimigo falou lá no livro, que eu falei, é um livro que não é cristão. Eu que estou fazendo as minhas analogias com a palavra e realmente, que é a mente. Ele falou assim, eu atuo e eu destruo a vida de uma pessoa pela mente. Aí a pessoa que está entrevistando fala assim para ele, mas o que mais que você faz? Eu implanto os vícios. Tudo quanto é tipo de forma de vícios, irmãs, isso é forte. Eu consigo alienar aquela pessoa. Olha, irmãs, alienar. E o segundo ponto que eu queria falar aqui nesse vídeo, dessa volta, falei, né? Não foi uma volta, eu falei da palavra. E como que a palavra ela é profunda em certos aspectos que nós passamos batido e nem observamos, como esse Sermão da Montanha, versículo 2. E passou a ensiná-los, que pelo ensino muda a vida de uma pessoa e preserva a mente da pessoa. Mas nesse livro, irmãs, o segundo ponto que me chamou a atenção nesse livro, e eu vou deixar o link desse livro aqui embaixo, se você quiser adquirir, que ele fala assim, que ele atua muito na vida das pessoas através da ignorância. Ignorância no sentido de ignorar o conhecimento e o funcionamento das coisas, que é uma das formas, irmãs, da alienação. Por isso a informação ela é tão cara. A informação ela é cara. Ela é cara. Não é à toa que os mais ricos do país mandam seus filhos para o exterior para estudar. Nem estuda aqui no Brasil, estuda fora.
E ela é tão cara. Então, irmãs, vamos aqui. E ele fala da ignorância. Ignorar o funcionamento das coisas. A ignorância. Por que eu tô falando isso, irmãs? Eu quero aqui dar um exemplo. Quer ver um exemplo de uma ignorância? Ignorância no sentido de ignorar o conhecimento, não buscar o conhecimento das coisas, não saber como é que funciona. Uma vez eu ouvi aqui uma pessoa reclamando, né? Que não podia ficar louvando hinos no canal. Eu vi uma pessoa reclamando, né? Uma certa pessoa que tem aqui, né? Que tá aqui também no YouTube. E a pessoa tava reclamando. Irmãos, o povo não quer deixar a gente louvar. Olha só, aqui no canal, porque o YouTube já reclamou de nós ficarmos louvando aqui. Nem utilizou essa colocação dessa palavra, mas falou assim, de nós louvar, da gente louvar, que não pode ficar louvando música de artistas, de cristãos, né? Certos louvores. A pessoa queria louvar e parece que tinha tomado lá uma repreensão aqui dessa plataforma linda e maravilhosa, que para mim ela é linda e maravilhosa. Por quê? Porque ela recomenda os meus vídeos para todas vocês. Mas a pessoa estava assim reclamando que parece que já tomou lá uma advertência. Mas, irmãs, vamos pensar aqui. Por que, irmãs? Dá direitos autorais, amada igreja. E eu acho que a pessoa certamente não sabia disso. Não sabia. Dá direitos autorais. Mas por quê? Por conta do artista. Olha só, irmãs, isso é um tipo de uma situação que a pessoa não busca o conhecimento e esclarecimento. Nem, né? Não busque, nós precisamos estar bem ligados nisso e ligadas nisso. Não é só a música em si, você precisa pagar o maestro para fazer o arranjo, você precisa pagar o estúdio para poder gravar aquela música, você precisa pagar os instrumentistas, você precisa pagar, por exemplo, o aluguel ali daquele estúdio, porque você vai alugar um estúdio para poder gravar aquela música, aquele louvor. Os instrumentistas, se for certamente, né, uma pessoa famosa, de renome, porque dá direitos autorais. Mas é uma engenharia, irmãs. Tem iluminação, tem o palco ali onde vai fazer o culto, o louvor. Isso, né, contrata funcionários, pessoas para poder trabalhar naquilo dali, montar o cenário, o iluminador para colocar a luz. E ali, né, o figurinista para ver um bom figurino. Essas cantoras famosas, um bom figurino. Contrata-se um maquiador, né? Um maquiador. Irmãs, são vários aspectos. Contrata os músicos, você precisa, né, remunerar esses músicos. Se tiver lá, né, uma orquestra, os instrumentos de cordas, você precisa ter um maestro para reger aquilo dali, né? Violino, violoncelo. Mas isso tudo é recurso financeiro, irmãs. Aí como que vê uma pessoa que quer pegar a música, se apropriar a música? Mas, então assim, e a pessoa tava brava, isso já tem uns meses, viu, irmãs? Mas assim, apenas um dos exemplos que eu gostaria assim, de citar, que há pessoas que não sabem, mas certamente a pessoa não sabe. Mas que o Senhor nos ajude, viu, amada igreja? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da tua vida. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê graça. A mim também, que eu também estou entrando nisso aí, nos dê graça. Porque as coisas nem sempre são assim, isso dá direitos autorais.
Esses dias eu descobri aqui no canal, eu descobri aqui no canal, irmãs, tem como descobrir, eu tava vendo nas métricas aqui, irmãs, uma pessoa pegou um trecho da minha imagem, deu falando sobre o espírito de sujeira, botou lá no canal dela, olha só, irmãs. E eu fiquei assim, Senhor, como que é isso? Você vem, produz um conteúdo, você se prepara, você ora, você lê a palavra, você, né, jejua, se consagra, você ora, e a pessoa se apropria, não te pede, né, não pede autorização. Como que é isso? Utiliza da sua imagem, do seu conteúdo. Ela pegou o trecho lá, mas botou lá no canal dela. Eu falei, Jesus, como que é isso? Mas eu tô aqui, né? Enfim. Então, irmãs, isso dá direitos autorais. Então, irmãs, é só assim um exemplo. Mas é lógico que eu não vou fazer nada, né, com a pessoa, porque eu tô aqui para abençoar, que o conteúdo abençoe mais pessoas, várias pessoas, né, que desde que também dê os devidos créditos. Mas, irmãs, em nome de Jesus, né, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, da nossa mente, que o Senhor entre com providência, nos ajude a atingir e entender quais são os pensamentos que Ele tem para a nossa vida. Lá em Jeremias, se eu não me engano é Jeremias 29, tem uma palavra belíssima que fala sobre isso, né, dos pensamentos. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmã Raquel, qual que é o pensamento de Deus? O pensamento de Deus está aqui na palavra. Estou aqui hoje com outra Bíblia. Está aqui na palavra. Está aqui. Esse é os pensamentos de Deus. Por isso que o inimigo ele luta muito com as distrações para não alcançar os pensamentos de Deus. Então, irmãs, eu citei aqui um exemplozinho. Tem outros exemplos, mas que nesse momento eu não posso, eu não quero dar, né, outros exemplos. Mas foi um exemplo que eu lembrei aqui, que a pessoa certamente, mas a pessoa não sabe. E que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia, que o Senhor nos ajude mesmo, irmãs, no nosso pensamento, na nossa evolução, que eu li aqui na própria palavra, Jesus passou a ensiná-los. Jesus poderia começar o seu ministério pelos milagres, pelos sinais, pelos prodígios, não. Ele começou pelo ensino. Amém, irmãs? Que Deus vos abençoe. Se você concorda ou discorda, coloca aqui para eu saber que você chegou até o final aqui desse vídeo. O assunto ficou assim um pouco longo, um pouco extenso, mas eu creio que vocês entenderam e que o Senhor nos ajude cada vez mais a estar crescendo em Deus, no conhecimento dEle, no conhecimento do funcionamento das coisas. Fiquem na paz.